Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Nós vamos dar continuidade ao tema de trabalhar os homens, ou o assunto sobre marido e, em especial, poder tratar de alguns princípios que vão nortear a vida dos homens. Eu quero lhe dizer isso por quê? Porque o objetivo aqui não é falar somente para os casados. Um jovem solteiro que pretende casar-se, um noivo, ele precisa desses princípios e ele deve chegar no seu casamento já com esses princípios bem alinhados. E hoje eu quero falar sobre aprendendo a estabelecer as prioridades. Um homem tem que estabelecer prioridades para a sua vida, para a vida inteira. E aí eu quero falar alguma delas. A primeira delas você tem que pensar nas coisas espirituais antes das materiais. Eu conheço homens que são fantásticos em trabalhar, que provêem o conforto para suas famílias, mas esquecem de algo que é principal, que é dar dar à sua família princípios espirituais que vão nortear essa família, inclusive quando ele morrer. O dia que ele for, ele não deixou nenhum valor espiritual para sua família porque ele não investiu adequadamente na sua família. Um outro princípio ou uma outra prioridade que tem que estabelecer: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Quando a sua esposa, por acaso, dirigindo sem querer, arranha o carro, ou quando um filho seu pega alguma coisa descuidadamente e deixa cair, você briga, você acha ruim. Quando você briga, fica nervoso, irado, na realidade você está dizendo: esse objeto é mais importante do que você para mim. Ao contrário de fazer assim, você tem que instruir, por exemplo, para o filho, para a filha, como manusear os objetos e deixar muito bem claro para ela, para ele, que aquele objeto quebrado não é mais importante do que a pessoa que o quebrou. E também, no caso para a esposa, você dizer para ela que, apesar de que aquilo vai dar prejuízo, vai limitar as finanças da casa, mas que você está feliz porque ela não está toda ferida, machucada, não foi internada, e que ela é mais importante do que aquele carro, que aquele carro não tem mais valor para você do que ela. Isso precisa acontecer. Mas eu dei esses dois exemplos, mas existem muitos outros exemplos que a gente precisa considerar. Uma outra área que você precisa estabelecer prioridade: a sua esposa é mais importante do que você. Em que sentido? Dê mais atenção a ela do que dá a si mesmo, porque é normal a gente dar mais atenção para nós mesmos. O egoísmo é algo natural, nós já nascemos egoístas. Uma criança só sossega se der o mamazinho para ela. Enquanto a mãe não der o mamar, ela não para de chorar. Ela não quer saber se a mãe está doente, se a mãe não conseguiu dormir à noite, ela não quer nem saber, ela quer o mamar dela. Então, nós somos egoístas por natureza. Então, entenda que a sua esposa é mais importante do que você. Ponha isso na sua cabeça. Priorize a sua esposa mais do que você. Aí você vai conseguir equilibrar esse princípio. Uma outra área que você deve estabelecer prioridade: a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Eu não estou fazendo um juízo de valor na sua humanidade. Não é que, como ser humano, a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Eu estou dizendo, no convívio familiar, na economia familiar doméstica, a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Quer ver um negócio? O dia que os filhos casarem e se forem, quem é que vai ficar com você? Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te dar remédio quando você estiver doente? Quem é que vai te levar ao médico se ela souber dirigir quando você não estiver bem? É ela. Isso então quer dizer que você precisa saber que depois que os filhos forem, você continua com a sua esposa. Por isso, ela é mais importante do que os seus filhos. Eu conheço homens e mulheres também que dão mais importância aos filhos. E o dia que os filhos casam e vão embora, um olha para o outro e acha que é um estranho que está ali dentro da casa. Então, a sua esposa deve ser prioridade mais do que os seus filhos. Eu não estou dizendo, presta atenção, que você tem que desprezar seus filhos e jogar na cara deles que eles não são importantes. Não. Mas você precisa saber que é com ela que você vai passar o resto da sua vida. E não os seus filhos. Um dia eles vão embora. Uma outra coisa.
Os seus filhos são mais importantes do que os seus amigos. Tem gente que dá mais importância para um amigo de infância, para um amigo de escola ou de faculdade do que para os filhos, para um amigo, um colega de trabalho do que para os filhos. Cuidado, os filhos percebem quando você dá mais atenção a outros do que a eles. Não quer dizer que você tem que deixar seus filhos controlarem, entrarem na frente da sua conversa com seus amigos e atrapalharem você desenvolver amizade com outras pessoas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eles são mais importantes. Você não pode deixá-los padecendo uma necessidade para ir cuidar de uma necessidade de um amigo seu. Você primeiro supra a necessidade dos seus filhos, depois você pensa nos seus amigos. Por quê? Os seus filhos são a sua responsabilidade direta dada por Deus. Uma outra área que você precisa estabelecer. O seu lar é mais importante do que a sua profissão. Tem gente que valoriza muito mais a sua profissão e acha que o seu lar é algo de só menos importância. Não investe na sua casa, não investe na esposa, não investe nos filhos. Sai para jantar com os colegas de trabalho porque estou fazendo um tempo de relacionamento para conseguir abertura para bons negócios. Mas nunca leva a esposa para poder jantar, para almoçar fora, nunca leva os filhos para passear. Tem algo errado aí. Não estou dizendo que você não possa ter os relacionamentos profissionais, de almoçar com alguém e tudo mais. Mas se você faz isso mais fora do que dentro da sua casa, tem algo errado. Então, a sua família é mais importante do que a sua profissão. Uma outra área. Sua saúde é mais importante do que a sua profissão ou até do que o seu ministério. Porque se você não tiver saúde, você não trabalha no seu ministério e você também não pode desenvolver a sua profissão. Tem gente que vai empurrando com a barriga fazer exames, empurrando com a barriga visitar médico e não, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar vocês não comem. Não, você pode muito bem ir fazer a sua consulta, ir fazer o seu exame e depois ir para o seu trabalho. Por quê? O dia que você cair de cama, você não vai conseguir trabalhar. Então é melhor você prevenir, ir antes, para isso não acontecer. E por final, eu queria só deixar algo para você pensar. Você precisa equilibrar o processo de ministério e profissão. Eu conheço gente que abandona o trabalho e diz que está se dedicando à igreja, e realmente está dedicando a coisas da igreja, mas está deixando o patrão na mão, está deixando responsabilidades na mão. Cuidado, a minha avó dizia, não tire a roupa de um santo para vestir o outro santo. Ou seja, você não pode tirar algo que já é dali e colocar para lá porque você vai deixar alguém em falta. Então, o que é que você precisa fazer? Montar sua agenda, prever com antecedência o que vai acontecer para não deixar profissão e ministério concorrerem. Eu creio que investir no reino de Deus é algo muito mais sublime. Porém, se você tem um trato de que você trabalha para alguém, que você vendeu as suas horas de trabalho, você precisa cumprir todo o seu horário, chegar no horário e sair no horário e não ficar fazendo atividades da igreja, da casa, particulares no seu trabalho. Mas em compensação, você não pode abandonar a oportunidade de servir na igreja. Então, equilibre este processo. Que Deus abençoe, que Deus o fortaleça. Nós pedimos que você dê um like no vídeo abaixo, porque à medida que nós temos mais pessoas assistindo, o próprio YouTube vai divulgar melhor os vídeos da igreja. E pedimos que você mande isso para os seus amigos se você sentiu que os conselhos foram úteis. Deus o abençoe.